Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a anemia perniciosa, tá? Eu vou explicar tudo o que você precisa saber, como que é, qual é a causa, como que ocorre, o que quais são os sintomas, tratamento e tudo mais, tá? Então fica aqui comigo se você tem interesse sobre esse assunto. Primeira coisa, o que é uma anemia? Qual é a definição de anemia? Então, deficiência da oxigenação dos tecidos por diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, graças a uma redução na concentração de hemoglobina, que é a proteína transportadora. Professor, como assim? Que definição complexa? O que é isso? Resumidamente, é diminuição de hemoglobina. Eu vou escrever assim, ó, HB. Professor, o que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína presente dentro das hemácias, que são aquelas células vermelhas, eritrócitos ou hemácias, tá? A mesma coisa aí, esse nome. Então, lá dentro das hemácias, tem uma proteína muito importante, que é a hemoglobina, que tem ferro, né? Que essa proteína tem uma função muito importante, que é basicamente transporte de gases. Nesse caso, principalmente para a gente, de grande importância para a oxigenação dos tecidos é transporte de oxigênio, mas transporta CO2, dióxido de carbono também, tá? Então ela passa lá no pulmão, o sangue passa no pulmão, por exemplo, capta o oxigênio da nossa inspiração e vai pelo sangue transportando, e aí o coração bombeia, né, o sangue por todo o nosso organismo para oxigenar os tecidos. Por isso que é tão importante a hemoglobina, tudo bem? Se eu tenho menos hemoglobina, ou a hemoglobina ela não tem uma conformação aí adequada, não é uma proteína funcionante adequadamente, ou ainda tenho menos hemácias, consequentemente eu tenho menos hemoglobina, os tecidos vão ficar com menos oxigênio, tudo bem? E aí a gente vai começar a ter aqueles sintomas característicos, por exemplo, de uma anemia, que é falta de ar, palidez, dificuldade para respirar, para andar, taquicardia, aumento de frequência respiratória, mais um monte de coisa aí que pode acontecer, dor de cabeça, né? Mas cansaço, tontura, fraqueza e etc, etc. Um monte de sintomas que estão relacionados aí com as anemias de uma maneira geral. Tudo bem? Mas quando a gente fala assim, anemias são vários tipos. Não tem uma coisa só. Não é só que, anemia é só você comer ferro. Não, não é isso. Esse é um tipo, tá? Que é a anemia carencial, que a gente diz, que é a anemia por deficiência de ferro, ou anemia ferropriva, ferropênica. É um tipo. O que a gente está tratando hoje é a anemia perniciosa, que é um outro tipo completamente diferente. Vamos falar dessa maneira. É meio carencial, no final das contas, tá? Porque está relacionado com vitamina B12. Mas, na verdade, a anemia perniciosa é uma doença autoimune. Professor, como assim uma doença autoimune? É, basicamente, lá no nosso trato gastrointestinal, principalmente no estômago, tá? A gente tem alguns tipos de proteínas que seguram a vitamina B12. Nesse caso, se chama fator intrínseco. Faz parte lá da mucosa, né? É secretado pelas células da mucosa gástrica. Então, na hora que esse fator intrínseco não está sendo produzido, nosso organismo não consegue segurar a B12 para absorver e levar para a corrente sanguínea. Tudo bem? Então, no caso, por exemplo, que tem uma alteração na mucosa gástrica, tem dificuldade no quê? Na absorção de cobalamina da nossa dieta. Cobalamina é a vitamina B12, basicamente, tá? Então, resulta o quê? Em deficiência de B12. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a anemia perniciosa, na verdade, é quando o meu organismo desenvolve anticorpos contra a mucosa do meu estômago, e aí eu não produzo o fator intrínseco, consequentemente, eu não absorvo B12 de maneira adequada? É isso? Sim, é isso, exatamente isso. Tudo bem? Normalmente relacionado com uma gastrite atrófica, que a gente diz, tá? Então, peraí, anemia pode estar relacionada com gastrite, professor? Sim, pode sim estar relacionado com gastrite. Tudo bem? Tá, mas qual é a função, então, da B12 nesse processo aí de formação das hemácias e tudo mais? Ela tem, entre outras funções, né? Ela tem uma função muito importante lá na medula óssea, então, de produção das células sanguíneas. Além disso, tá? Ela também tem uma função muito importante que é a mielinização, formar bainha de mielina, que é aquela característica mais lipídica, né? Que envolve os axônios e faz com que o potencial de ação, o disparo elétrico, dos neurônios seja rápido o suficiente para mandar a mensagem por todo o nosso corpo, tá?
Então, faz parte também desse processo de mielinização dos nervos. Então, se eu tenho menos B12 no meu organismo do que o normal, do que o valor de referência que a gente diz, eu tenho alteração nas células do sangue, nas hemácias, né, nesse caso. Também tem alteração nos neutrófilos, a gente vai ver depois, que são células brancas, tá? E tem alteração também nos nervos. Então, aí eu tenho sintomas mais relacionados com essa deficiência de B12. Além disso, esse paciente tem uma alteração gástrica, tá? Então, ele vai ter aí gastrite. Então, são coisas que estão associadas, que são importantes quando relata para o médico esses sinais ou sintomas aí, e o médico começa a fazer o exame físico e tudo mais, ele vai juntando, como se fosse um quebra-cabeça, vai juntando informação e fala, olha, provavelmente tem uma anemia, que é do tipo megaloblástica, né, que a gente diz, do tipo perniciosa, relacionado então com fator intrínseco, vitamina B12. Vamos solicitar uns exames? Solicita lá hemograma. Daqui a pouco eu converso sobre os exames, tá? Mas só para você ter uma ideia, essa é a linha de raciocínio, esse é o fluxo de informações que a gente tem quando a gente vai elaborar, né, as hipóteses diagnósticas, seja no consultório mesmo, que o médico faz, ou no laboratório que os profissionais da área da saúde que trabalham na área laboratorial, como biomédico, biólogo, farmacêutico, entre outros, eles trabalham. Tudo bem? Então, a deficiência aí da vitamina B12 vai causar um tipo de anemia, que é uma anemia megaloblástica, já adiantando para você. Professor, o que é megaloblástica? Quer dizer, basicamente, que as células vermelhas, né, as hemácias, elas estão maiores, porque elas têm uma dificuldade aí de formação, de maturação adequada lá na medula óssea. Então, ao invés de estar uma hemácia bonitinha, com conformação adequada, hemoglobina adequada e tudo mais, ela está maior e ela não tem um funcionamento adequado, tudo bem? Se a hemácia estiver muito pequena ou muito grande, que é macrocítica, que a gente diz no hemograma, ela não funciona direito também, tá? Então são essas coisas que acabam acontecendo. Ainda em relação à anemia perniciosa, tem desmielinização dos neurônios, como eu tinha dito para você, tá? E, consequentemente, degeneração. E aí o paciente vai ter manifestação neurológica, neuropsiquiátrica, dormência, dificuldade de transmissão neuromuscular para contração muscular e tudo mais, tá? Então, isso acontece por ausência de uma substância aí, basicamente, de uma proteína, tá? Que se chama fator intrínseco lá no estômago, basicamente, que é uma proteína que se liga basicamente aí na vitamina B12, né? Ela segura a vitamina B12, transporta, né, basicamente a B12, tá? Para que a gente tenha a absorção no trato gastrointestinal. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Esse paciente aí, você percebeu que ele tem menos B12. Aí você fala, é só comer carne, ou é só suplementar. Se ele não tem o fator intrínseco que liga na B12, esse fator intrínseco não funciona no trato gastrointestinal adequadamente, a B12, mesmo ingerindo B12 de maneira suficiente, não vai absorver, tudo bem? Então, as anemias não são somente comer mais carne, basicamente, que é o que muita gente fala, né? Não só carne, né? Tem diversas fontes alimentares, mas não é só isso. Se for esse tipo aqui, ó, de anemia perniciosa, por exemplo, o tratamento é diferente. Normalmente está relacionado com injeções, tá, de vitamina B12. Não é por via oral, tudo bem? Assim como na anemia ferropriva, em alguns casos, não está relacionado com a ingestão, tá? Está relacionado com sangramento, por exemplo. Nesse caso nosso, especificamente, que a gente está falando de anemia perniciosa, é a alteração de uma proteína aí que se liga na vitamina B12 para promover a absorção. Essa substância ela não tem porque a mucosa gástrica está sendo destruída por anticorpos que o nosso próprio organismo está formando. Então é uma doença autoimune, tudo bem? E aí tem que fazer uma administração adequada de vitamina B12, beleza? Aqui só para constar, está mostrando todo esse fluxo aí do diagnóstico, né? O fluxo da entrada da vitamina B12 aí no organismo. Então a gente tem aqui, ó, a cobalamina, que está presente na dieta, e algumas proteínas. Vem aqui pela alimentação, né? Você tem a entrada aqui dessas vitaminas, basicamente, tá?
e vão entrar no organismo, se liga aqui, ó, nesse IF, que é o fator intrínseco, tá em inglês aqui, vai se ligar lá para promover a absorção aqui da cobalamina ou vitamina B12. Tudo bem? Então, eu preciso desse fator intrínseco. Se ele não for produzido, eu não consigo absorver B12 de maneira suficiente lá no nosso intestino delgado, basicamente, tá? No ilho, que a gente diz. O intestino delgado tem basicamente 3 partes: duodeno, jejum e ilho. Então, essa absorção não vai acontecer de maneira adequada. Mas por quê, professor? Porque o estômago desse paciente, ele está atrófico, que a gente diz, tá? Ele tem uma gastrite atrófica e não está produzindo adequadamente esse fator intrínseco para, no final das contas, se ligar na vitamina B12, tá? E promover essa absorção aqui no intestino. Então, tem toda uma alteração aí gastrointestinal que dificulta a absorção da vitamina B12, resumidamente, é isso. Não tem a ver diretamente com a alimentação. Então, não adianta o paciente só comer mais vitamina B12, comer mais carne ou suplementar mesmo em si, tá? Porque não vai adiantar, porque esse fator intrínseco aqui não está sendo produzido adequadamente por alteração gástrica, principalmente aqui, beleza? Então, existem alguns motivos, tá, para isso. Podem ser, por exemplo, aqui, ó, anticorpos, tá, contra as células parietais do estômago, ou ainda anticorpos contra o próprio fator intrínseco. E aí, basicamente, esse paciente vai ter deficiência de cobalamina. Pode ter também deficiência de ferro, tá? Mas é uma outra coisa aí, não vou misturar para não conflitar mais as informações aí na nossa cabeça. Tudo bem? Então, a anemia perniciosa tem alguns sintomas aí mais característicos, tá? Além das anemias gerais, vamos falar assim. Então, sintomas gerais que as anemias normalmente têm: cansaço, pele seca, unhas quebradiças, glossite, que é alteração na língua, basicamente, perda de cabelo, embranquecimento dos cabelos, tá? Então, tem alterações aqui que você, de repente, tem algum desses sintomas e você, às vezes, nem percebe. Os cabelos estão ficando mais brancos, por exemplo, está ficando branco rapidamente. Não estou falando do envelhecimento normal, que isso faz parte, tá? Mas, de repente, a pessoa mais nova até começa a ter um embranquecimento espontâneo aí dos cabelos, tudo bem? Além disso, tem os sintomas chamados neurológicos, e aí tem perda de memória, baixa concentração, dificuldade em destreza, assim, imperícia, né, que a gente diz, sensação de pontadas ou agulhadas, tem alteração no sono, confusão, tontura, dificuldade na fala, tá? Problemas de equilíbrio. Então, são várias alterações aqui, ó, que você vai somando, né, esses sintomas aqui para você começar a entender se de repente pode ser um caso de anemia perniciosa por deficiência de B12 que está acontecendo no seu organismo. Além de neurológico e os gerais, a gente tem aqui, ó, os cardiorrespiratórios, dificuldade de respirar, palpitação, ainda gastrointestinais, diarreia, indigestão, cólica, perda de apetite, perda de paladar e ainda sintomas emocionais, como, por exemplo, irritabilidade, impaciência, alteração de humor, pensamentos suicidas, tá? Então, sim, as vitaminas influenciam também nessa outra parte aqui, ó, do nosso sistema nervoso, mais relacionado com comportamentos, né? Não são reações neuroemocionais, na verdade, tá? É uma interação entre sistema nervoso e sistema endócrino, tudo bem? Isso aqui são basicamente alterações hormonais, tá? De neurotransmissores e, em alguns casos, de hormônios também relacionados aqui, tá? E as complicações, professores? Se eu continuar com baixa vitamina B12, o que pode acontecer no nosso organismo? Basicamente, insuficiência cardíaca, devido a uma anemia grave aqui, vai ter taquicardia no início, vai ter aumento de frequência respiratória para tentar compensar, mas pode ser que em algum momento não consiga compensar. Neuropatia periférica, com parestesias e dormência, né? Formigamentos, por exemplo, ou uma paralisação de alguma parte do organismo, dificuldade de sensibilidade, né, tato, entre outras funções aí, e ainda a degeneração da medula espinhal, por exemplo, nos casos mais avançados, fraqueza do tronco e membros, andar cambaleante, defeitos visuais, disfunção autonômica, um monte de alteração que pode aparecer, que às vezes até você sente aí dormências, mas você não associa
que possa estar relacionado, por exemplo, com baixa de B12, tá? Agora, a gente tem alguns sinais de alerta, tá? Que estão relacionados aí com a baixa de B12, com a anemia perniciosa mais especificamente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, parestesia e hiporreflexia estão relacionados, por exemplo, com complicação como neuropatia periférica, andar cambaleante, que é a marcha táxica que a gente diz, força muscular reduzida com degeneração da medula espinhal, falta de ar, edema periférico com insuficiência cardíaca, por exemplo, e alteração renal no final das contas, comprometimento cognitivo e depressão com manifestações neuropsiquiátricas. Então, isso tudo aqui, ó, já são complicações que são sinais de alerta para que seja feita uma intervenção o mais rapidamente possível. Tudo bem? Existem alguns exames, tá? Para que o médico possa chegar nesse diagnóstico. Isso aqui é um hemograma, mostrando aqui, ó, os neutrófilos hipersegmentados, que é uma das características aqui da anemia perniciosa. Então, no hemograma, que é um dos principais exames de sangue aí para as anemias de uma maneira geral, em vários vídeos eu estou falando sobre isso, você já deve ter visto, né? O hemograma em si e a contagem de reticulócitos é muito importante para analisar a característica geral do sangue, se tem reticulócitos e tudo mais, né? Então, nesse caso, um aumento do VCM, que é o volume corpuscular médio, que é o tamanho da hemácia, então as hemácias são maiores, tá? São o que a gente diz macrocíticas, tudo bem? E aí presença também de neutrófilos hipersegmentados. Essa é uma das características básicas da deficiência de B12, mais especificamente de anemia perniciosa, tudo bem? Mas aqui, ó, você está sabendo que é uma anemia por deficiência de B12, megaloblástica e tal, mas você não sabe ainda a causa, tudo bem? Aí existem outros exames relacionados com o fator intrínseco para você entender melhor qual é o motivo. Ah, de repente é só alimentação. Aí faz suplementação. Mas nesse caso, da perniciosa não é, só uma suplementação que vai resolver. Tudo bem? Então, a macrocitose também pode ocorrer com outros tipos de nutrientes aí, como folato, alteração hepática, alcoolismo, etc. Então tem que investigar também se não tem alguma outra alteração de AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, entre outras coisas, né? Porque pode ser aqui, por exemplo, alteração do fígado, tá? Também é importante medir os níveis séricos de vitamina B12 e de folato, que normalmente estão associados, e ainda tem outros exames, tá? Como, por exemplo, holotranscobalamina, que é um exame de vitamina B12 ativa, ácido metilmalônico e homocisteína, que são parte do metabolismo aí da B12, vamos resumir dessa maneira. Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? De ácido metilmalônico e, se eu não me engano, de homocisteína também. Então, vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo. E também é importante verificar se tem anticorpos contra o fator intrínseco, que aí comprova, de fato, a anemia perniciosa, por produção aí de anticorpos contra esse fator intrínseco, tudo bem? Então, existem esses outros exames que são solicitados para que o médico tenha mais informação na formulação em si do diagnóstico, tudo bem? Beleza. Definiu o que é anemia perniciosa. O que é feito, basicamente? Existe a possibilidade de suplementação de B12 por via oral, dependendo dos valores de referência, né, estão bem próximos ali da normalidade e existe ainda absorção, mas o paciente também pode receber injeções mensais aqui de B12, tudo bem? Ainda, uso de ácido fólico para prevenir outras consequências neuronais e, claro, alimentação sempre, né? Vai ter que ser uma alimentação mais adequada, carne vermelha, marisco, né? Frutos do mar, de uma maneira geral, ovos, queijo, são todos alimentos aqui que são ricos em vitamina B12, tudo bem? Mas lembrando que se tiver muito baixa a vitamina B12, basicamente tem que intervir aqui com injeção mensal de B12, beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir e já deixa seu comentário se você não entendeu alguma coisa. A gente grava um outro vídeo. De repente você quer saber os alimentos fontes de B12 ou alguma outra característica. Escreve aqui no comentário, porque daí a gente pega essa informação aí, essa dúvida, né, que você tenha, e a gente grava um vídeo específico para isso, tá? Claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber esses próximos vídeos que a gente tem aqui nessa sequência de várias anemias, tá? E problemas do sangue que a gente está falando aqui dos problemas, soluções e alimentação, prevenção, fator de risco, né? E tudo mais que a gente tem aqui no nosso canal, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.